Vamos brincar de pensar, de imaginar, de lembrar, de criar através das palavras? Vamos? Essa é a proposta do Vulcão, que é um grupo de diretores e atores que leva para o palco a partir de amanhã 8 contos da escritora Clarice Lispector. As crônicas foram publicadas no Jornal do Brasil entre 67 e 73. Para falar sobre a reestreia da peça Brincar de Pensar, estou tendo o enorme prazer de receber hoje aqui a diretora do espetáculo, a Vanessa Bruno, e também os atores Luiz Felipe Bianchini e a Isabel Wilker. Oi, gente, boa tarde. Oi. Que prazer enorme recebê-los aqui. Obrigada por aceitar o convite. Está com a gente aqui no Repórter São Paulo. Obrigada a você. Prazer. É uma peça que não é para criança, não dá para dizer que é uma peça infantil, né, Vanessa? É uma proposta de encantar crianças e pais. Isso. A nossa ideia, desde o começo, na criação do espetáculo na sala de ensaio, era um espetáculo para pais e filhos, que não fosse um espetáculo só para criança e que o pai ficasse assim um pouco chateado, mas que ele pudesse também entrar naquele universo da Clarice, porque quando ela escreveu no Jornal do Brasil, ela não escreveu para criança, ela escreveu para um público amplo. E aí a gente levou para o palco, e o nosso desafio era justamente esse. Como que a gente levava esses contos da Clarice para que as crianças, para a gente pós-alfabetização, a partir de 7 anos, pudessem adentrar nessas palavras e a partir desse amor pela leitura e descobrindo os livros e descobrindo a brincadeira que é pensar através das palavras e sonhar e criar, a gente pudesse trazer para a criança um universo muito lúdico e também para o adulto ele entrasse em contato com as suas memórias e pensasse, quando eu fui num baile de carnaval, itens que a Clarice fala bastante nos contos e que para a gente nos emocionam. Então a gente acha que a gente pode fazer essa ligação com a família. E a gente também tem objetos na peça, a peça foi construída com objetos retrôs. Então, por exemplo, para os pais são muito interessantes, né? Que vocês já estão rindo? Não, porque a gente, é muito engraçado isso, porque são objetos, assim, um telefone de disco, aquele telefone que a gente, na verdade, mal, né, viveu esse telefone. As crianças não sabem o que é. E os adultos, de museu para as crianças. Os adultos morrem de rir. Gente, é o telefone, máquina de escrever, tem um monte de coisa que um monte de criança desconhece, porque a gente já mudou, né? Essas coisas foram se atualizando e os adultos ficam assim numa nostalgia, fazem, ai, gente, é o telefone de disco, que é uma loucura. E aí vocês contam como se fosse um livro? São 8 contos que vão passando em capítulos para ter a sensação de que está passando um livro? Exatamente. Realmente? A peça começa, então a gente tem uma projeção super bacana, assim, que a gente fala que a peça é multimídia, né, Van? Que a gente tem também esse lado, assim, que é muito gostoso para a criança também, que é vivo. Então, tem lá o capítulo 1, 2, 3, com os títulos, reproduzindo esses capítulos de um livro. Vamos colocar umas imagens? A gente tem umas imagens do espetáculo, queria que a gente fosse contando para eles. Vamos lá, o que a gente está vendo aí? Luiz Felipe, começa você contando. Gente, olha ele. Então, eu faço o Outrem, né? Que o Outrem e a Maria Mole, eles vivem num sótão e a Marília, que é a personagem da Bela, ela chega nesse sótão e eles vão falar com ela, vão fazer com que ela passe dessa fase da infância para a adolescência e sem perder a criança interior. E aí tem esses textos da Clarice que a gente traz essas palavras que são super fortes e tocam os pais, mas também tocam as crianças. Com muita diversão, com muita alegria. É uma reestreia, vocês já estiveram em cartaz? Sim, a gente fez o espetáculo pela primeira vez em 2013 e a gente entrou em temporada em 2014, fizemos uma temporada que foi prorrogada de 2 meses, fomos depois para o Sesc Pinheiros nesse mesmo ano e aí depois a gente fez algumas apresentações 2015, 2016, mas a gente agora está voltando em temporada para essa temporada de um mês, o mês todo de abril lá no Décio de Almeida Prado. Sempre nos finais de semana, né? Sim. Isso, sempre sábados e domingos às 4 horas da tarde. Isso. E qual é o desafio a partir daí, a partir dessa proposta de trazer textos de tanto tempo atrás, que com certeza são super atuais, serão sempre super atuais, e atrair criança e atrair adulto? Vocês que vão para o palco, vocês vão com que expectativa? A gente tem que ir com sangue no olho pro palco, assim, é uma peça que exige muito, assim, uma presença cênica muito forte, porque justamente como o texto da Clarice, a gente fez uma opção mesmo estética de não interferir no texto e adaptar o texto, a gente está usando realmente o que ela escreveu lá em 67, é a palavra dela mesmo. Então ela tem uma linguagem particular,
Quem conhece a autora sabe, né? Então, para a gente chegar na criança, o corpo tem que estar ali muito vivo. Assim. Como é que é esse trabalho de laboratório? Isso causa curiosidade para nós, pobres mortais. Eu acho que o grande lance é tirar o peso que poderia ter na palavra da Clarice e trabalhar com a leveza, com a brincadeira, né? De pensar, a brincadeira de descobrir. Eu acho que é isso que a Vanessa provocou a gente nesse processo. Então, a gente tem trazer esses questionamentos, as perguntas, né, que a gente tem no momento das perguntas, trazer essas perguntas, trazer essas questões, mas como uma brincadeira, que essas questões existenciais que a Clarice traz, elas podem ser leves, podem ser gostosas, podem ser uma diversão. A ideia é que se houver alguma melancolia, que ela fique com o adulto, que é capaz de sentir esse tipo de coisa, e que vai gostar de sair de lá com essa coisa, E que vai gostar de sair com essa memória, ou com, né, nossa, realmente a vida tem um peso, mas pode ser muito mágico, né? A gente está aqui dividindo essas coisas todas com os filhos. As crianças, elas se divertem com a montagem. E essa coisa do texto da Clarice, ela chega de um jeito diferente no adulto. Essa, eu acho que é a grande surpresa, assim, da peça, que tem coisas diferentes. Como uma boa coisa para crianças, né? Esses filmes que divertem as famílias todas, cada um tira o seu, né? Então, a criança vai viver aquela experiência junto com a personagem, os personagens todos, e o adulto vai ficar com o texto ali ressonando, vai ficar pensando... E para vocês, atores, o que já ficou no dia a dia dessa experiência, dos ensaios, a expectativa de estar no palco a partir de amanhã, mas para cada um de vocês, o que já ficou? Vamos começar com a Vanessa. Para mim, é muito forte o texto dela das vantagens de ser um bobo, que é muito mais interessante, é muito mais proveitoso você ser bobo, tolo no sentido de amoroso, né? Não é burro, não é... Mas, e não ser esperto. E hoje a gente tem, né, muito... Ser do bem, né? Exatamente. Precisando tanto de gente do bem, né? E aí a Clarice brinca disso, de falar das vantagens de ser bobo, que o bobo vence sem perceber e que o esperto vence com úlcera no estômago. E a gente sente isso, né, nos dias de hoje, o quanto a esperteza às vezes vai sendo motivada. Bel, para você? Olha, para mim, assim, essa peça, na verdade, foi um ganho global. Todos os textos que a gente trabalha me emocionam muito, assim. Fui uma criança muito apaixonada por leitura, desde muito nova. Filha de Zé Vilker, tá? Para quem não lembra, para quem não sabe, só imagino que deve ter sido a sua infância. Então, né? Exatamente. Uma infância de coxia de teatro, uma infância de muito filme, de muito livro, de muita brincadeira de palavra mesmo. Então, o que ficou para mim dessa peça, eu tenho um carinho especial pelo Felicidade Clandestina, que é o último conto que a gente apresenta, que é a história de uma menina que quer muito um livro emprestado e não consegue. Então, realmente assim, essa aventura que é você abrir um livro e mergulhar numa história e sair transformado no final. Luiz Felipe. Tem dois momentos. Acho que o primeiro é uma brincadeira que a gente faz, que se eu fosse eu. Então, o que eu faria se eu fosse realmente eu? Isso aí dá um tilt. Então, acho que o texto da Clarice, ele traz essas questões, né? E você falar isso como uma brincadeira, né? Se eu fosse eu, o que eu... Isso vira uma brincadeira mesmo para a criança e para o adulto ele se repensa, essa é a lógica. E o Vulcão tem essa pesquisa de transposição da literatura para o palco, tem outros dois solos adultos, transpondo a Sylvia Plath e a Marguerite Duras, e esse da Clarice tem essa pesquisa de esse texto filosófico, metafísico da Clarice, que é essa relação com quem eu sou, o que eu faço no mundo, como a gente passar, deslocar mesmo da literatura para o palco, né? Essa pesquisa... Muito bem. Vamos fazer o convite, então? Vamos parar de falar para quem está em casa ficar curioso? A câmera 4 é sua, Vanessa. Convida lá. Você, como diretora, convida o público. Eu gostaria muito de convidar vocês, sábados e domingos, às 16 horas, no Teatro Décio de Almeida Prado, ali no Itaim, em São Paulo, pertinho da Faria Lima. Venham nos assistir todo mês de abril. De 1º de abril, que é amanhã, até 30 de abril. Até 30 de abril. Gente, obrigada pela presença de vocês. Foi um super... Acabou. Eu tenho que ir para o intervalo. Obrigada pela presença. Beijo em cada um. Até a próxima. Obrigada.